Noite, estamos ao vivo. Quanto tempo, hein, gente? Hoje, essa aula, na verdade, esse super aulão que hoje eu decidi compartilhar com vocês, na verdade, desde ontem, sobre planejamento estratégico para Pegmonte. Já que o ano só começa depois do carnaval, o carnaval já foi, acabou. Então, e agora? O que nós vamos fazer, né? Chegou muito bem, seja muito bem-vinda, Nádia. Seja muito bem-vinda, Canto de Festa. Seja muito bem-vinda, Kátia. Vamos começar a nossa live. Se você gosta desse conteúdo, já fica aqui, tá? E presta muita atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Seja muito bem-vinda, Leos Kids. Cida Festejar, do Rio de Janeiro. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Gente, quanto tempo que eu não apareço aqui. Tô muito feliz por estar aqui hoje. Eu trouxe um conteúdo bacana pra vocês. Tem até um scriptzinho aqui que eu separei, tá? Porque esse assunto, ele é bem pertinente nas nossas vidas, tá? O assunto que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, ele é sim para empreendedora, não só no mercado de festa, de preferência Pegmonte, mas ele é para qualquer pessoa que deseja avançar na vida. E quem por aqui está ansioso? Quem por aqui já andou? Primeira pergunta para vocês já começarem a pensar e me ajudar a responder, tá? Saudade, né? Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo? Eu acho que a última vez que eu apareci aqui, logicamente foi ano passado, mas não recordo qual foi o mês. Trabalhando muito, muito mesmo. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente quer fazer mudanças aqui na nossa loja. E eu precisei realmente dar muita atenção. E tá dando certo. Não tem coisa melhor nessa vida do que você planejar algo, pensar em algo, estruturar algo e realmente fazer com que aquilo dê certo e ver aquilo dando certo, né? Isso realmente é muito bom. Boa noite, Pro! Cheguei, estava desmontando. Nossa, coisa boa, hein? Logo, logo em breve você não vai mais estar desmontando, você agora vai estar só alugando, tá bom? Em nome de Jesus, né? Então vamos que vamos. Quem já me conhece sabe que eu não sou daquelas que enrola, não fico esperando a galera chegar. Quem chegar vai chegando, porque o conteúdo que eu tenho... Boa noite, Renata. É um conteúdo realmente muito bom pra você, que é aquela pessoa que deseja alcançar o sucesso, tá? Quem quer esse ano mudar, esse ano de 2026, quem passou o ano e falou assim, poxa vida, eu não aguento mais estar do jeito que eu estou. Eu faço Pegmonte, mas agora eu quero estar na decoração. Eu sou da decoração e agora quero estar no Pegmonte. Quem não aguenta mais estar do jeito que está? Se você não aguenta mais estar do jeito que está, o seu cantinho certo, o seu lugar certo é exatamente aqui, tá bom? Porque hoje eu preparei algo bem especial para vocês. Preste atenção nessa história, né, que eu vou contar, que na verdade não é uma história, né, mas é assim algo que vai fazer vocês refletirem, tá? Então, escreva aí pra mim se você é aquela pessoa que deseja mudanças esse ano de 2026. Você quer algo novo, você quer dobrar o seu faturamento, você quer ampliar a sua loja, você quer fazer um curso, você quer mudar de profissão, enfim. Você tem planos novos para esse ano? Você tem novas metas? Você já escreveu essas metas? Você já selecionou? Você já determinou como que você vai alcançar essas metas? Porque existe uma grande diferença entre metas, tá? E ação. No decorrer dessa aula, isso é super aulão, vocês vão entender sobre isso, tá? Com certeza, como diz a música, eu quero viver algo novo. É isso aí. É isso aí. E nós precisamos viver algo novo sempre, né? É muito bom a gente entender uma coisa, tá? É muito bom a gente alcançar os nossos objetivos. Sim, é muito bom a gente alcançar os nossos objetivos. E possa ser que muitas de vocês não tenha escrito nada, não almeje mais nada, porque talvez já alcançou aquilo que você quer alcançar. Ah, Camila, eu queria muito ter uma loja de Pegmonte. Eu sou da decoração, saí da decoração, ok. Tem uma loja de Pegmonte, ok. Não almeje mais nada, tá ótimo, tá tudo bem. E existe uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção em relação a esse ponto. Quando a gente alcança o nosso objetivo, né? Porque sonhos e objetivos, nós estamos falando da mesma coisa, certo? Presta muita atenção sobre isso.
Quando nós alcançamos o nosso sonho, quando nós alcançamos o nosso objetivo, a gente tende, às vezes, a retroceder, a dar uma pausa. Pronto, já alcancei. Ok, já é isso que eu quero, tá ótimo, tá bom demais. E quanto que, na verdade, eu alcancei aquele meu sonho, eu alcancei aquele meu objetivo, eu realizei aquilo que eu tanto queria. Olha, meu pai. Ok. Então, por que não pensar agora em algo a mais? Certo? Então, às vezes, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, pode, às vezes, nos tornar pessoas conformáveis. Conformáveis é aquela pessoa que tá ali só... Já tá ótimo. Isso acontece muito com pessoas que são assalariadas, com pessoas que vivem... que se conformam realmente com aquilo que elas têm, não almejam algo a mais. E o que eu quero fazer hoje com vocês aqui nessa live é realmente incomodar vocês, para fazer com que vocês entendam que existem 3 tipos de empreendedoras ou empresárias. Eu determinei aqui como empresárias, mas se você quiser se colocar também como uma empreendedora, ou como mãe, como professora, com o que você tem, né, com o que você é na sua vida, não tem problema, tá? E eu quero que você preste muita atenção nesses 3 exemplos que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, tá? Preste muita atenção mesmo, porque é algo que eu tava pensando e eu sempre tava usando isso, eu digo, e por que não trazer esse conteúdo como realmente aula para elas e fazer com que elas entendam, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem e observar, eu vou descrever aqui 3 tipos de mulheres, tá? Mulheres, mas os homens também são bem-vindos aqui, tá? Eu digo mulher porque a maioria do meu público é mulher. Mas vou descrever aqui 3 tipos de pessoas, empresárias, empreendedoras, mães, pessoas. E eu gostaria que vocês, ao eu estar descrevendo, vocês possam estar visualizando se essa pessoa é você. Ou se essa pessoa um dia foi você. Ou se essa pessoa está sendo você agora. Ou se essa pessoa você quer ser no futuro, tá bom? Então idealiza aí. E vai escrevendo nos comentários pra mim, pra que eu possa saber se essa é você ou não. Ou se já foi você ou não, tá? Então vamos para o nosso primeiro modelo. Para o nosso primeiro exemplo de empreendedora, de pessoa, de mulher, tá? A primeira pessoa, eu vou colocar como empresária, porque nós vamos nos comportar aqui como empresárias, mas tudo isso que eu vou compartilhar, como eu disse, vale para a tua vida, para todos os âmbitos da sua vida. Se você não sabe, nós temos 4 âmbitos. Eu vou abrir um aqui que eu ainda não fiz, tá? Existe essa ferramenta que eu até disponibilizo ela dentro do meu planner de 2024, 25, 26, porque essa ferramenta ela é muito importante. Ela é dividida em 4 âmbitos, certo? São os nossos âmbitos, são as áreas da nossa vida. Oi, Gel, maravilhosa! Então, nós podemos nos desenvolver pessoalmente, como pessoa, profissionalmente, nos nossos relacionamentos e na nossa qualidade de vida, que envolve o nosso físico, o nosso espiritual também, tá certo? Então, se coloque agora como essas pessoas aqui. Eu vou falar esses 3 modelinhos e agora nós vamos para nossa primeira representatividade, tá? Presta atenção. A primeira pessoa que eu descrevi aqui, aí você vai visualizar se essa pessoa é você. É a empresária fogo de palha. Vê se essa pessoa é você. Quem é a empresária fogo de palha? A empresária fogo de palha é aquela que começa altamente empolgada. Quem é que começa o ano empolgadíssima aí, querendo fazer tudo, com sangue no olho, querendo fazer tudo? Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que sempre que vira o ano, elas querem ser tudo na vida. É a fogo de palha, é aquela que começa com tudo. Mas ela não sustenta o processo. O nome já diz, né? Fogo de palha. Será que essa pessoa é você? Será que essa pessoa... Você já foi essa pessoa? Eu já fui. Eu não vou mentir, eu já fui a fogo de palha. Eu já fui aquela pessoa que queria fazer exatamente tudo. Eu via alguém fazendo uma coisa, eu quero também fazer. Eu via as pessoas mudando de vida e eu digo, eu queria, e eu ficava empolgada demais para fazer aquilo, mas eu não suportava o processo. Essa era a verdade, né? Antes de empreender com festa, gente, se vocês não sabem, eu já empreendia
com outros produtos, com outras coisas. Eu já fiz brownie na minha vida, eu já trabalhei com chocolates, fazendo trufas, eu já fiz lacinhos de cabelo, eu já decorei sandálias, eu já trabalhei com decopagem, com biscuit, com várias coisas. Veja, quantos empreendimentos eu já tive. Mas quer dizer que eu não tinha foco? Até tinha, logicamente tinha. Mas talvez eu ainda não tinha a certeza do que eu queria. Então eu realmente era muito daquela do fogo de palha, eu não sustentava o processo. É tanto que, paralelo a empreender, eu trabalhava fora. Eu trabalhava em escola, né? Trabalhei 10 anos como professora. Então eu tinha dupla jornada. Eu era professora e eu também tinha que fazer aqui, aqui no Ceará a gente fala de bicos, né? Ou seja, a gente ter algo a mais para ajudar na renda familiar. E eu buscava fazer tudo, exatamente tudo, mas eu não tinha uma direção. Essa talvez seria a verdade. Eu não tinha um direcionamento, ou eu não sabia onde eu queria chegar com aquilo. Eu só queria que realmente vender os meus brownies, vender os meus docinhos para pagar minha faculdade, para ajudar o meu esposo na nossa renda familiar. Enfim, eu queria algo a mais. Eu não era conformada com o salário fixo mínimo do professor. Eu queria algo a mais, eu precisava de ter algo a mais. E daí, eu era aquela fogo de palha. Fazia tudo ao mesmo tempo, não fazia nada, né? Então, antes de empreender com festas, eu fazia todas essas outras coisas, né? Já empreendi de várias outras coisas, mas eu não tinha um direcionamento. Talvez se eu tivesse, hoje eu não estaria nem com o mercado de festas. Estaria trabalhando talvez com algo que quase deu certo, foi os brownies, né? Quase deu certo, foi os brownies. A gente tinha a gente queria montar uma browniearia, né? Com umas coisas bem diferentes. E a menina que me ensinou, ela até falou pra mim em uma mensagem, isso há muito tempo, viu? Ela disse assim: nossa, eu tô gostando de ver o seu trabalho, porque você não ficou no que eu te ensinei. Você inovou. Eu comecei a fazer brownie tudo quanto era canto, né? E aí eu não tinha talvez um direcionamento. Então eu me considerava como realmente a empresária fogo de palha. Eu tinha fogo para começar, mas eu não tinha fogo para terminar. Eu não suportava o processo. E qual é, às vezes, esse processo que a gente precisa suportar, que nós não suportamos? Às vezes o não, a resistência de continuar, a paciência, porque empreender, muitas pessoas elas caem no comodismo ou caem na vontade de desistir do empreendimento simplesmente pela falta do entender do tempo. Porque o empreender, quem empreende, entende que existe um processo entre plantar e colher, que existe o processo da paciência. Então, nós não podemos ser imediatistas, e o mundo hoje está muito imediatista, né? Então, a empreendedora, em um certo ponto, ela deve sim ser imediatista, querer as coisas que aconteçam rápido para execução, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter um toque de paciência e saber que algumas coisas determinam tempo, exige tempo, paciência e persistência. Então, talvez era isso que eu não tinha, né? Então, essa é a primeira empresária. Quem aí se identifica com a empresária fogo de palha? Escreve pra mim. Pega um pouquinho de água pra mim, por favor. Bota assim a metade. Quem se identificou com essa empreendedora, essa empresária? Escreve aí. Você se identificou? Se não foi agora, mas foi em algum momento atrás, em um outro dado momento na sua vida, não tem problema, escreva. Menina, poxa, tu me descreveu todinho agora. Poxa, eu era essa pessoa aí, Camila. Alguém aí se identifica com essa empreendedora fogo de palha, aquela que começa tudo, mas ela não suporta o processo. Ela não aguenta, ela não tem estratégia, ela não tem direcionamento, ela não tem foco, ela não tem persistência, ela é imediatista e ela não aguenta, então acaba. Entende? Ela dá um fim. E foi isso, gente, que aconteceu também comigo, lembrei agora rapidamente, quando eu decidi empreender já com festas, né? Em 2012. Em 2012. Foi a primeira vez que eu empreendi com festa, decoração. Quando eu comprei todo o material, mas eu só fiquei 1 ano. Eu só suportei 1 ano. Primeiro, pelo fato mesmo de não aguentar o pique, porque eu tinha dupla jornada. E segundo, porque eu queria o resultado assim, ó. Pra já. Tinha muita grana, entrou muita grana no meu bolso. Mas eu queria muitos resultados muito rápido. E, como eu tinha dupla jornada,
eu me sustentei no CLT. Eu disse, poxa, eu tô cansada. Meus filhos pequenos estavam em tempo de ter um burnout. Eu digo, se eu continuar do jeito que eu tô, fazendo faculdade na época, filhos gêmeos de 6 meses, dando aulas durante a semana, final de semana decorando, não tinha vida. Não tinha vida. E daí eu disse, eu vou escolher o quê? Vou escolher decorar? Ou eu vou escolher ter o meu fixo, né? Ser professora? Ora, pro que é que eu fui? Não tinha foco nem direcionamento, era fogo de palha. Eu fui continuar como professora. Então, eu vendi todo o material e continuei sendo a professora. E fui lá ser professora. Mas o bichinho de festa ainda continuava me picando, viu? Continuava me picando. E aí eu tinha muita vontade de voltar. Ó, a casa mágica, Pegmonte, ela falou assim, ó, me descreveu. No começo era assim, mas não desisti. Exatamente, o segredo é não desistir, né? E tem mais outros segredos que eu vou contar hoje aqui pra vocês, tá? Ó, a Pegmonte Lene também descreveu aqui, ó, é verdade, eu fui assim, muito importante como ela colocou o verbo, fui, no passado, ela não é mais, muito bem. Muito bem, vamos agora para nossa segunda pessoa que eu descrevi aqui como um modelo, tá? E será que essa é você? Então, nós já falamos aqui da fogo de palha, agora nós vamos falar da nossa segunda modelo. Será que esse modelo é você? Essa pessoa é você? Esse tipo de empresária é você? O nome dessa empresária se chama A Maria Vai com as Outras. Essa eu vejo muito no mercado. Como é a empresária Maria Vai com as Outras? É aquela pessoa que copia tudo. Ela copia o teu formato de trabalhar, ela copia o teu preço, ela perde o tempo dela digitando, te chamando lá no WhatsApp, se passando por cliente e perguntando quanto custa essa decoração, quanto é o valor desse Pegmonte. Entendeu? Ela perde o tempo dela fazendo isso. Essa é a nosso segundo tipo de empresária que eu descrevi aqui pra vocês. Olha que lindos balões. É a Maria Vai com as Outras. Ela copia tudo. Ela copia teu formato de trabalhar. Ela copia teu preço. Ela copia tudo, exatamente tudo que você faz. Até a forma como você atende os teus clientes. Ela copia até o teu nome. Gente, vocês não têm noção. Ó, meu nome de decoração é Damas Festas, né? E quando eu decorava, essa placa ainda tá aqui, porque realmente eu tive pena ainda de transformar em outra. Mas, na verdade, essa frase ainda faz muito sentido pra mim. Projetando e realizando sonhos. Por que eu decidi colocar essa frase? Quando eu decidi trabalhar com festas que eu montava, muitas pessoas falavam assim, você faz igual? Você faz igual? Você faz igual? Eu digo, não, gente, por que tem que ser todo mundo igual? Figurinha repetida. Na minha cabeça aquilo não fazia muito sentido. Eu queria que fosse algo diferenciado. Então eu disse, então eu vou trabalhar com projeto. Mas não é um projeto de sentar no computador, não, era um projeto de fazer exatamente aquilo que o cliente ele sonhou. Porque eu acreditava que os sonhos, eles eram únicos. Então, por que eu não poderia projetando e realizando sonhos? Vou fazer exatamente como o cliente quer. Na época que eu retornei, estava muito em alta as cortinas. As cortinas de voal, sabe? Aquelas bem transparentes. Tava super em alta. Tinha acabado de sair das telas, daquelas telas bônus. Sabe, aquelas telas quadradinhas que a gente botava os balões, pronto. Eu finalizei a minha carreira em 2013 aí. E aí, quando eu voltei, já tava nas cortinas. Então, tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu digo, caramba, todo mundo tem o mesmo sonho, é? Como é que isso pode? Não pode. E aí, eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Eu digo, não pode, eu preciso mudar isso. O cliente, ele precisa chegar pra mim e dizer assim, eu quero uma festa do... Ó, pronto. Ah, elas não estão aqui, elas estão ali. Não tem aquelas pedrarias? Não sei se vocês chegaram a ver aquelas bandejas bem luxuosas, usava muito nos buffets aqui. Que era todo feito de pedrarias, sabe? Aquelas continhas que as pessoas ficavam costurando, né? Colocando e dando a voltinha, pronto. Tava super em alta.
Gente, aonde eu ia e vinha, eu só via festa de princesa, festa de Hulk, festa do Pid Max, festa do Mundo Bita, festa do Homem-Aranha. O que é que tem a ver a festa do Homem-Aranha com aquelas bandejas? Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver? Eu disse, por que que tem que ser assim? Isso não entrava na minha cabeça. Então foi quando eu disse, poxa, vai ser isso aqui, né? E aí, por que que eu tô contando essa história? Porque agora eu lembrei de que tinha uma concorrente na minha cidade, que ela não mora mais aqui, ela mora agora em outro estado, que ela copiou a frase, só que ela fez o contrário. O meu é projetando e realizando sonhos, e ela era realizando e projetando, ou seja, primeiro ela realiza, depois ela projeta? Opa! Né? Eu digo porque não foi nem eu que percebi, foram as pessoas que percebiam e viam me falar. Bati o print e me mandaram. Eu digo, tudo bem, né? Então a Maria vai com as outras é aquela que copia tudo seu. Ela copia tuas fotos, ela vê, sabe, aquela decoradora. Isso é muito também das decoradoras. A cliente, ela chega com a foto e diz assim, tu faz igual, eu faço. Ela é a Maria vai com as outras. Ela não sai da bolha, da caixinha dela. Ela simplesmente faz o que tá todo mundo fazendo. Se tá todo mundo indo pra esquerda, ela vai. Se tá todo mundo indo pra direita, ela vai. Ou seja, ela vai com a manada, né? Ela não fura a bolha, ela não pensa fora, ela não se dá o trabalho de pensar além. Ela é simplesmente a Maria vai com as outras. E uma pessoa que copia o que a outra faz, ou ela tem resultados iguais, ou ela tem resultados inferiores. Não tem onde escapar. Não tem outro resultado. Não tem como você ir além se você faz a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Então, essa é a Maria vai com as outras. Porém, a Maria vai com as outras, que é a nossa segunda personagem hoje, ela só não copia uma coisa. Já que eu vou ler os comentários de vocês, só tem uma coisa que a Maria vai com as outras não copia. Sabe o que é? A tua estratégia. A estratégia que você utiliza para alugar mais kits, aumentar o teu faturamento, fazer decorações lindas, fazer um trabalho de balão impecável, que as pessoas olhem e digam assim, caramba, esse balão é da Jusce, esse balão é da Raio de Sol Festas, esse balão é da Respegmonte, porque ela conhece, tem ali, além do teu trabalho, que a gente chama de DNA, que é o DNA da pessoa. A pessoa deixou ali a sua marca, a sua identidade, o seu modelo de festa. Eu digo porque eu trabalhei de uma forma, eu foquei tanto nesse tema, projetando e realizando sonhos, que eu tinha clientes que falavam assim, ó, eu acabei de sair de uma festa que era a tua decoração. Eu, como é que você sabe? Porque não tem como não ser sua. E ela me batia a foto e dizia, e eu digo, vai lá, realmente. E ela dizia, não tem como não ser seu, porque não sei. Ela dizia, eu não sei o que é, mas tem algo aqui que a gente sabe que é o seu dedo. Foi você quem fez. E se alguém fazer aquilo, ela está copiando o meu jeitinho de ser. E cada um tem o seu. Gente, olha para suas digitais, olha para os seus dedos da sua mão. O meu tá preto isso. Olha para o dedo da sua mão, suas digitais, né? Cada um tem a sua. Antigamente, quem tirava as identidades, ainda tem, né? Que você faz aquele, né? Cada um tem a sua identidade. Então, é a mesma forma do trabalho. Então, por que você deseja ser a segunda pessoa? Maria vai com as outras, aquela que copia, aquela que não se dá, você não quer se dar ao trabalho de pensar fora da bolha e começar a fazer coisas diferentes para você ter resultado diferente. Porque quando nós fazemos coisas iguais, o que tá todo mundo fazendo, acredite, o seu resultado vai ser igual o de todo mundo. Não tem por que você querer resultados diferentes se você tá fazendo o que tá todo mundo fazendo. Então, quando a gente faz realmente aquilo que a gente estudou, a gente pensou, a gente idealizou e a gente executou, mesmo que a gente quebre a cara, mas a gente sabe onde é que tá o erro e a gente sabe consertar. Eis a diferença da terceira. Então, antes de passar para a terceira, eu vou ler aqui o que é que vocês andaram conversando, porque senão eu ia quebrar o meu raciocínio. E eu sou aquela pessoa que se eu parar pra fazer outra coisa, se eu olhar pra mosca, eu já perdi o que é que eu tava falando. Deixa eu ver. Vocês conversaram muito. Ó. Pegmonte, boas lembranças, ela comentou assim, ó. Eita, isso eu nunca fiz, se passar por cliente. Que ela tava comentando na hora que eu tava falando sobre copiar, né? A Nádja,
Aqui tem demais dessas, né? Em todo canto, gente. Mas por quê? Porque as pessoas têm preguiça de pensar, as pessoas têm preguiça de raciocinar. As pessoas têm preguiça de olhar para o seu negócio, estudar o seu nicho, estudar o seu mercado e dizer assim, isso aqui precisa mudar, eu vou fazer isso aqui diferente. Porque que tá todo mundo fazendo igual. Olha ao seu redor, pare e pense, visualize, olha ao seu redor dentro do seu nicho. Dentro do seu nicho. Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? E buscando aí querer ter resultado diferente em 2026. Lembra que no começo dessa live eu perguntei, você já escreveu suas metas? Os seus planos? Quais são seus objetivos? Você já descreveu quanto que você quer faturar? Ano passado, digamos, eu faturei 80 mil. Eu quero faturar 160 mil reais anual. Você já descreveu isso? Você já sabe quanto que você quer faturar esse ano na sua empresa? Porque é muito importante a gente fazer isso, para que a gente possa saber quem somos dessas três, né? Já que eu vou falar da terceira. Ó, a Elaine Pinheiro falou assim, ninguém se incrimina. Por favor, ninguém aqui diz quem é você, né? Tudo quer dizer, será usado contra você no tribunal, esse é o fogo de palha. Exatamente. Ramone, aqui tem muitas gente em todo canto, né? Porque as pessoas têm preguiça de raciocinar. Elaine continuou, eu não gosto do igual pela ideia do personalizados individuais. Travou? Travou pra você? Pega em monte da Rita. Aqui tá tudo certo. Travou pra mais alguém aí, gente? Aí ela continuou, será que nunca gostei dessas pedrarias? Ai, gente, na época que eu retornei, tava uma febre, e que alguns temas combinavam, né? Eu fui obrigada a comprar, comprei, elas me dão lucro até hoje, gente. Acredite você ou não, elas ainda alugam até hoje. Acredite você ou não, tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra tudo, elas estão aqui. A Jussi tem um ódio quando a cliente diz, quer igual a essa. Eu falo igual você não terá, porque eu sou a mesma decoradora. Exatamente. Gente, para e pensa, nem a própria pessoa que fez aquilo, ela vai fazer igual. Talvez ela até faça uma coisinha ou outra, mas vamos olhar pro balão, não consegue fazer tal qual, não consegue, não dá. Não dá, tá? Infelizmente não dá. Isso eu chamo de invejosa. A Maria vai com as outras, invejosa. Ó, eu trabalho como cerimonialista e estou há 7 meses nesse início. Estou me incentivando muito e amando e quero crescer. Muito bem. Loucura, loucura. Aqui tem todo dia se passando por cliente perguntando quanto... Gente, eu acho isso uma perca de tempo muito grande. Muito grande. Uma pessoa que não sabe precificar o seu negócio. Muito grande. Existe uma diferença... Deixa eu agora só comentar uma coisa pra vocês, né? Um adentro aqui do que acho que foi a Rose. Existe uma diferença de pesquisa de mercado. Existe uma diferença de pesquisa de mercado que envolve muitas coisas. Não é só saber quanto é que o outro cobra. É por que ele cobra. O que é que ele entrega. Como é o atendimento dele. Ele demora. O que ele entrega mais. Existe uma pesquisa de mercado. E existe aquela pessoa que realmente perde tempo, vai lá, se dá o prazer, ao invés dela ir gerar orçamento para o cliente, atender cliente, fazer kit Pegmonte, separar, buscar coisas diferentes para a vida dela, ela perde o precioso tempo dela e o meu, o seu, o nosso, que a gente vai ter que responder, perdendo tempo perguntando quanto que é o nosso kit. Eu acho também isso uma falta de perca de tempo absurda. Boa noite, eu faço diferente... igual de todos também, Vanessa. Muito bem. É muito importante a gente buscar isso, tá? Eu escrevi no início do ano que eu já consegui a loja pequena, mas muito bem. Ó, independente se é pequena, se é grande, você conseguiu, sabe? Isso é muito importante, isso é plausível, isso é de celebrar, isso é importante você comemorar. Porque quando nós celebramos e comemoramos, o nosso cérebro entende que aquilo foi bom. E ele vai querer trabalhar mais para obter aquela mesma dopamina da felicidade, tá? Então não importa se você descreveu lá que você queria um império e você conseguiu um casebre, não importa, tá? O importante é que você conseguiu algo e que é seu.
e que você conquistou com o seu trabalho, tá? E o mais importante de tudo é celebrar. Aqui todo dia se passando... Ah, pronto, eu já li essa parte, né? Então, é sobre isso, né? Vamos só relembrar, nós já falamos aqui da fogo de palha. Ninguém se acusou. Já falamos aqui da Maria vai com as outras. Ninguém se acusou. Eu já fui a Maria vai com as outras, tá? Eu já fui aquela pessoa que não copiava preço, mas eu olhava alguém com aqueles olhos de dizer assim, poxa, eu olhava com... o povo fala inveja do bem, inveja branca, né? Inveja é inveja, né? Não seria inveja a palavra, mas eu olhava com aquele olhar e dizia assim, nossa, um dia eu vou conseguir aquilo, né? Um dia eu vou querer aquilo. Mas não tem nada a ver com a Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras é outra coisa. Mas, por exemplo, tem uma locadora em Fortaleza, que ela é muito minha amiga, até já ministrei alguns cursos lá. Toda vez que eu ia na loja dela, eu gostava muito de ver o quanto era bonito, sabe? Quanta coisa que ela tinha. E na época eu não tinha nada. Eu atendia dentro da minha casa. Eu atendia as pessoas na sala da minha casa, na sala de estar, na sala de jantar. Eu atendia as pessoas dentro da minha casa. E toda vez que eu ia lá na loja dela, eu ficava... Meu sonho é ter um computador, eu dizia. Porque eu queria ter um computador, porque eu via lá as funcionárias dela atendendo e achava aquilo lindo. E eu dizia, eu quero ter uma mesa de atendimento. Eu quero ter uma poltrona para eu sentar, minha atendente sentar. Eu quero ter poltronas para os meus clientes sentar e esperar. Entendeu? E hoje eu tenho tudo isso na minha loja. Primeiro, porque eu olhei, eu disse, nossa, que bacana, tão legal, quero. Eu visualizei na minha mente como eu queria que aquilo funcionasse, sabe? E assim, eu já fui a Maria vai com as outras, de ser aquela que olhava as pessoas fazendo alguma coisa e eu queria fazer igual. E eu dizia, por que eu não tô tendo o resultado que eu quero ter? E aí eu colocava culpa em todas as pessoas ao meu redor. No governo, na gasolina que subiu, no balão que subiu o preço, no cliente que queria precinho baixo. Eu colocava a culpa no meu marido que não me apoiava. Eu colocava a culpa nos meus filhos porque eram pequenos demais. Porque se eles fossem grandes eu já estava em outro lugar. Eu colocava a culpa em todo mundo. Eu só não colocava a culpa em mim. Eu só não me reconhecia como uma pessoa que não conseguia realizar os meus sonhos. E isso me deixava altamente frustrada, né? Então, eu já fui, sim, a fogo de palha. Eu já fui a Maria vai com as outras. Eu não sei você, mas eu já fui. Então, isso, tudo desculpa. Tudo só desculpa, né? E agora existe a nossa terceira pessoa, né? Nosso terceiro modelo aqui. Então, já falamos da fogo de palha, Maria vai com as outras. E a nossa terceira. E vamos ver se essa é você. Se essa já foi você. Ou se essa você pretende ser um dia. Se você está trabalhando para você ser essa pessoa, tá? A nossa terceira pessoa, nossa terceira empresária, nosso terceiro tipo, é a empresária estratégica. Lembra que eu falei que a Maria vai com as outras? É aquela que copia tudo, menos a sua estratégia? Porque uma empresária com estratégia, ela alcança resultados que as pessoas elas não sabem como. Como você conseguiu isso? Como você consegue alugar X kits toda semana? Como você consegue fechar 5 festas todos os dias? Como você faz uma pessoa que só entrou em contato com você sem pretensão de fechar e você fez essa pessoa fechar contigo? Como? Essa é a empresária que eu chamo de empresária estratégica. Então, a empresária estratégica, ela planeja, primeiro ponto. Ela não é a Maria vai com as outras. Ela não é a fogo de palha. Ela não é aquela que se tá todo mundo indo para a direita, ela vai para a direita. Ela não é aquela que segue a manada. Ela sai da manada. Tá todo mundo usando preto, ela usa o branco. Entendeu? A empresária estratégica, ela planeja, é o primeiro ponto, tá?
indiscutivelmente. Então, por isso que eu perguntei no início da live, você já planejou? Você já sabe quanto você quer ganhar esse mês, todos os meses? Você já sabe quantos kits você precisa fechar para honrar os seus compromissos? Você já sabe quanto que você quer faturar no final do ano? Certo? Então, é planejamento. Isso determina planejamento. Olá, maravilhosa! Luana Araújo. Cheiro pra você. Muito bem. Casa Mágica, ela fala aqui, ó. Quando eu leio Casa Mágica, eu só quero falar o tema. Casa Mágica da Gabi. Eu não sigo a manada. Muito bem. Todo mundo escrever aí pra mim, por favor. Eu não sigo a manada. Eu não sigo a manada, tá? Então, a empresária estratégica, ela, primeiro ponto, ela planeja. Ela já começa planejando. Ah, Camila, mas, poxa, eu não planejei. Mas eu quero ser a empresária estratégica. Ainda dá tempo, tá? Ainda estamos no segundo mês do ano. Ainda faltam 10 pra frente. Calma, que ainda dá tempo. Eu sempre costumo dizer que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente recomeçar. Nunca é tarde. O que a gente não pode é ficar parado, com os braços cruzados, igual aquela música do Raul Seixas, né? Esperando a morte chegar. Com os dentes escancarados, esperando a morte chegar. A gente não pode. A gente não pode ficar com os braços cruzados. Realmente a gente tem que descruzar, arregaçar as mangas e trabalhar, tá? Então, a empresária estratégica, o primeiro ponto, ela planeja. Segundo ponto, ela executa. E o terceiro ponto, ela cresce com direção. Lembra que eu falei pra vocês nas minhas histórias que eu já empreendi com vários outros formatos? Por que não deu certo os outros formatos? Talvez porque eu era fogo de palha, talvez porque era Maria vai com as outras. Mas possivelmente eu não tinha direção. Eu não sabia onde eu queria chegar. Esse é o ponto crucial. Tem uma história que eu admiro demais, que vocês também conhecem. Eu quero ser essa terceira. Isso mesmo, Joyce. Parabéns. Eu também quero ser sempre essa terceira. Ah, eu já sou a terceira? Eu até posso ser. Mas eu não quero me conformar só sendo ela. Eu quero continuar buscando ser essa pessoa. Porque hora ou outra o desânimo bate. Aí você volta pra estaca 1. A Maria, a fogo de palha. Hora ou outra você vê todo mundo fazendo. Aí você começa a se comparar. Nossa, tá todo mundo tendo resultado e eu não. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Começa a copiar. Aí você se torna a estaca 2. Maria vai com as outras. E você esquece que você pode ser sempre a terceira opção. A empresária estratégica, sempre, né? Você sempre pode buscar a ser. Mesmo que, hoje eu sou, mas amanhã eu já tô cansada. Para e pensa, né? Planejou, executou. Então, o crescer com o direcionamento, essa é a grande diferença da coisa, sabe? Quando a gente cresce com direcionamento, eu ia contar a história, né? Eu ia contar a historinha aquela história que todos nós já conhecemos. E eu amo demais essa história. Que é do conto de fadas, né? Alice no País das Maravilhas. Quando ela se encontra em uma encruzilhada, em uma bifurcação. Bifurcação é um lugar que tem 2 caminhos. E ela para de frente a essa bifurcação, essa encruzilhada, e ela diz, e agora, Maria José? Para onde eu vou? E ela vai e se encontra, quem tava lá na ponta? O gatinho risonho, né? O gato estava lá. E ela simplesmente pergunta, gato, qual é o caminho que eu devo tomar? Agora eu não sei. Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? E a resposta dele é fantástica. A resposta do gato é com sabedoria. Ele simplesmente olha para ela e diz, tanto faz. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho importa. Então, se você não sabe para onde você quer ir, o caminho que você estiver tomando agora, se você está aqui nessa live, se você está passando feed, se você está atendendo o cliente, se você está criando estratégia, se você está atendendo bem o seu cliente, se você está desenrolando com um cliente que tá meio ali, peleja, não peleja, quer fechar. Se você não tem estratégia para essas coisas, então qualquer caminho que você tomar,
Importa. Se você tá aqui, se você está perdendo seu tempo rolando o seu feed, o caminho que você tomar, qualquer caminho que você tomar, não vai importar. Por quê? Simplesmente pelo fato de que você não sabe para onde você quer ir. Muito importante para a gente saber aonde a gente quer ir é saber aonde a gente está. Muito importante. Aonde eu estou agora? Bom, nesse exato momento, eu sou uma pessoa que estou trabalhando dentro da minha casa, mas eu quero futuramente ter um espaço físico para atender as pessoas. Bom, nesse exato momento eu estou na peleja, decorando, saindo, deixando meus filhos pequenos. Mas futuramente eu quero ser Pegmonte. E quando é esse futuramente? O grande problema das pessoas é o não planejar. É achar que futuramente eu vou ser isso. No futuro, eu quero... Nós não somos mais crianças quando nossos pais ou a professora perguntavam o que você quer ser quando crescer. O crescer é o agora, sabe? É a gente planejar agora. Olha, eu quero ser essa empresária de sucesso. E o que você está fazendo hoje? Está te aproximando ou te afastando dos teus objetivos? Essa é uma pergunta boa, hein? Essa é uma pergunta para você refletir. O que você faz agora está te aproximando ou te afastando daquilo que você quer chegar? Daquele ponto de visão que você quer chegar? Então, quando nós planejamos, executamos e temos direcionamento daquilo que nós queremos, a gente sabe exatamente. Ah, muito obrigada. Cafestas. A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. E a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, porque a gente tem aqui, ó, escrito. Planejadinho. Eu quero conquistar isso. Ai, Camila, mas é muito difícil. É muito difícil porque eu penso assim, eu olho uma escada. Pensa numa escada bem grande. Uma escada bem grande, pensa aí. Uma escadaria, pensa, visualiza uma escadaria. Se você tá aqui abaixo e tem uma escadaria bem grande, lá em cima, tem algo que você quer muito, você vai olhar, a primeira coisa que você vai dizer, caramba, meu pai, muito longe, muito difícil, desisto, não é? Então, quando você olha, eu vou até aquele degrau, vou contar até 10, pronto, opa, cheguei. Agora eu vou contar mais 10, já deu 20, opa, cheguei. Agora mais 20, vamos acelerar o passo, mais 50? Então, quando você começa a alcançar pequenas metas e pequenos objetivos, você fica feliz por isso. E você se aproxima mais dos teus objetivos. Mas quando você reclama, quando você olha e diz, ah, tá longe, eu lá vou conseguir isso, nossa, canseira grande, tô com dor nas pernas, não vou fazer. Você se afasta mais ainda do teu objetivo, de chegar lá no cume, né, lá no alto, no topo da montanha, e você começar a alcançar altos voos. Então, quando você começa a olhar para a dificuldade de alcançar aquilo que você tanto, você quer muito, mas o querer não é o poder. Lembra que a sua mãe falava muito, querer não é poder, minha filha. Mãe, mas eu quero, mas querer não é poder. E essa é uma verdade, querer não é poder. Desejar e fazer aquilo que realmente a gente precisa fazer, aí sim você tem poder nas suas mãos de alcançar aquilo que você quer. Então, a grande diferença dessas três empresárias, da empresária fogo de palha, da empresária Maria vai com as outras e da empresária estratégica, a grande diferença dessas três é que essas duas, elas não planejam, elas não executam e não têm direção. Elas simplesmente fazem o que os outros estão fazendo. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Trazer esse conhecimento de você entender que quando você torna-se uma pessoa com direcionamento, você deseja e almeja. Várias pessoas escreveram aqui, eu quero ser essa terceira aí. Eu quero ser essa daí, ó, essa que planeja. Eu quero ser essa estratégica. Eu quero ser essa pessoa. Já é o primeiro ponto. É reconhecer quem você quer ser. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Depois que a gente faz isso, a gente realmente começa a se tornar essa pessoa. Como? Fazendo aquilo que precisa ser feito. Criança faz o que quer.
Adulto faz o que precisa ser feito. Então, querer ter a loja física, querer trabalhar só com Pegmonte, querer fazer, alugar 40 kits semanais, querer exige estratégia para fazer isso, tá? E o primeiro ponto é planejamento. O primeiro ponto é planejamento. E o que seria esse planejamento, Camila? Cadê? Eu escrevi aqui pra vocês, espera aí. Pra aqui. O que seria esse planejamento? É igual professora, sabe, gente? Igual professora. Quando a gente é professora, eu não sei se tem mais alguém aqui que é professora, vai saber exatamente isso que eu vou falar pra vocês. Eu uso muitas coisas que eu aprendi na pedagogia no meu negócio. Muitas mesmo, vocês estão por fora, viu? E ensino isso dentro dos meus cursos. Melhor ainda é que eu ensino isso dentro dos meus cursos. Então, quando a gente é professora, a gente tem que fazer alguns planejamentos, certo? O primeiro planejamento que a gente faz é o anual. A gente decide exatamente o que é que a gente vai dar de aula durante todo o ano. Em janeiro vai ser isso, em fevereiro isso, em março isso, abril, até dezembro. A gente decidiu. O segundo planejamento é o mensal. A gente começa a fazer mensalmente. Então, aqui, esse planner, eu vou abrir aqui em fevereiro, que é o mês que nós estamos. Que é o mês que nós estamos, fevereiro. Então, a gente planeja, tá? Quase não tem planejamento aqui, tá no outro. Tá nesse outro aqui, ó. Eu tenho 2, minha gente. Que esse aqui é o da loja. E esse daqui é o meu pessoal. Então, aqui está as estratégias que eu também coloco pra cá, né? Então, aqui está o meu planejamento de fevereiro, né? Aí eu vou determinar por mês. Fevereiro eu vou fazer o quê? Isso. Em março, isso. E depois a gente vai pro diário. O planejamento diário. O que é que eu vou fazer no dia a dia, na semana? O que é que eu vou fazer lá? Né? Ó, as meninas estão concordando. As meninas que são professoras sabem que é exatamente isso. O que é que eu vou fazer na segunda? O que é que eu vou fazer na terça? O que é que eu vou fazer na quarta? O que é que eu vou fazer na quinta? E assim por diante. Então, a gente começa a fazer isso. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter essa determinação. E eu sei que muitas vezes nós não queremos ser, mas nós nos tornamos a fogo de palha. Aquela que começa o ano 10, ó, fogo mesmo, e a gente não aguenta e começa a descansar. Começa a relaxar. Começa a ficar desleixada, né? E isso faz com que a gente não alcance os nossos objetivos, tá? Então, já dei aqui algumas dicas pra vocês. Então, o primeiro ponto é você fazer o seu planejamento anual, mensal e depois semanal e diário, né? O que você vai fazer? Isso é rotina. Principalmente para quem tem loja de Pegmonte, essa rotina, ela é fundamental para o processo e o crescimento da empresa. Se você não tem isso, já era. Que nunca mais fez um presencial. Nunca mais, né, mulher? Todo mundo me cobrando com os presencial. Nossa, faz quanto tempo? Foi 2022. 4 anos que eu não faço curso presencial. Aqui, né? Porque eu já fiz curso presenciais em outros estados, né? Mas aqui em Fortaleza, Maracanaú, Ceará, já tem 4 anos. Eita, quanto tempo, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? O segundo... Vocês estão anotando? Vocês estão anotando isso? Já sei o que fazemos na segunda-feira. Receber kits de organizações. Muito bem. Muito bem. Mas tem mais coisa, viu? Tem que falar com os orçamentos que a gente deixou de falar. Com as pessoas que a gente deu orçamento na semana passada que não fechou, a gente tem que voltar. Tem que planejar os vídeos, os stories, o que é que a gente vai fazer. Tudo isso. Por isso que quando eu tenho ações, coisas que facilitam a minha vida, ó. Meu roteiro de stories tá aqui. Eu sei exatamente o que fazer todo santo dia. Eu não preciso mais ficar pensando. Eu já determinei. Tá tudo aqui, ó. Eu tenho 50 roteiros de stories. Por exemplo, hoje é segunda, né? Aí eu escolho uma segunda-feira. Um exemplo. Uma dica pra vocês. Eu escolho a minha segunda-feira, ó. E aí eu, ó, tenho dia a dia, ó. O que é que eu vou fazer, ó? Todo dia. Entendeu?
Então, eu tenho que planejar isso. Quais são os vídeos que eu vou fazer essa semana? Eu quero vender quantos deliveries de balões? Eu quero vender quantas festas? E tudo isso a gente vai se aprimorando, né? Tá certo? Já anotaram? Eu já falei da primeira dica, tá? Eu já falei a primeira dica. A primeira dica é fazer o nosso planejamento anual completo, tá? Minha segunda dica. Eita, que agora vocês estão escrevendo muito. Falando disso, preciso depois falar com você. Bora. Mulher, então, faz um planejamento, painel de mulher. Ah, nós temos, viu? Se quem ficar até o final vai poder ter essa oportunidade. Na segunda, eu recebo os kits e respondo os clientes, respondo os orçamentos. Muito bem. Eu tenho o meu, ele é perfeito. Ai, que bom. Maravilhosa. Eu tenho essa apostila também, maravilhosa. Muito bem. Gente, isso aqui é vida? Isso aqui é vida. Vocês não têm noção, tá? Ajuda você a planejar. Ganhar tempo, né? Já que a gente tem 1001 tarefas pra fazer, ajuda você a ganhar tempo. Vamos lá. Primeira dica. Vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 dicas pra vocês, tá? Primeira dica. O planejamento anual completo. Já descrevi aqui como é que você vai fazer. Segunda, espero que vocês estejam anotando isso. Definir metas reais e transformá-las em práticas. Como é definir metas reais e transformar em prática? É aquela ideia lá da escada. Se você pensar só lá no topo, você realmente vai olhar e vai dizer, puxa, desanimou, acabou, não quero mais. Mas quando você começa a fazer as coisas, ó, vou 10, vou mais 10, já fez 20, vou mais 10, já fez 30, opa! E aí fica mais fácil de você chegar. Então, definir metas é exatamente isso. É você olhar para o todo e começar a partir isso a dividir isso em pedacinhos. E assim você consegue alcançar muito mais rápido os seus objetivos, né? Os seus sonhos. Quero transformar a minha loja. Ok, quero comprar minha loja, quero ter minha loja. O que você vai fazer para ter a sua loja? Vai juntar dinheiro? Vai fazer um empréstimo? Quanto você vai juntar durante todos os meses? E ser fiel a isso, tá? E aí eu falei, né? Definir metas reais e transformá-las em ações práticas. Não é só ficar na sua cabeça, não é só ficar no papel. É tirar essas ações do papel. É realmente falar, peraí, eu disse que eu quero crescer o meu acervo. Para eu crescer o meu acervo, eu tenho que comprar. Então, eu preciso ter uma estratégia de meta de crescimento. Eu vou comprar quantos kits semanais? Não semanal pra mim dá não, Camila, dá mensal. Bote. Quantos kits mensais você vai comprar? Vou comprar 5 todo mês. 5 temas novos. Ok. Já é alguma coisa, melhor que nada. Certo? Ações práticas. E aí começar a definir essas ações práticas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ações práticas, elas... eu vou já abrir aqui um negócio pra vocês verem. Ações práticas, elas realmente é pra você praticar e fazer a coisa acontecer. Uma ação, quando ela é prática, ela tem que ter como vai ser, quem vai me ajudar, quando eu vou realizar, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou perder com isso, tem que ter todos esses pontos, senão ela não é uma ação prática. Porque qualquer momento que tiver de desânimo, você vai desanimar e acabou. Não queria mesmo. Primeira desculpa que você vai dizer, não queria mesmo. Entendeu? Não é assim que a gente faz quando a gente não consegue uma coisa? É dizer que a gente não queria mesmo, tá? Terceiro, estão anotando aí? Já falamos do segundo, vamos pro terceiro. Terceira dica, para você melhorar o seu planejamento estratégico dos seus pagamentos aí nesse ano 2026. É ter clareza do que você quer fazer cada mês ao ano. Ou seja, já passou janeiro, basicamente já terminou fevereiro, tá vindo março. Março, quais são as datas sazonais que estão vindo? Vem 2 datas sazonais maravilhosas, perigosíssimas. Se você não tiver estratégia, você cai num buraco sem fundo. Quem sabe quais são as datas sazonais que nós vamos ter no mês de março? Quem já planejou o que vai fazer? Isso mesmo, Jussi. Também adoro fazer cursos. Quem sabe quais são as datas sazonais que nós teremos agora, nesse mês de março? São 2, muito importantes. Uma já tá aí às portas. A outra, talvez, algumas pessoas não sabem. Não, março, a Páscoa vai ser em abril ainda. Mas já tem que pensar, né? Mas março já tá aí.
Exatamente. Dia da mulher, falta 2. Falta o outro. Dia da mulher, falta outro, gente. Falta outro. Talvez vocês não saibam dessa data. Não é a Páscoa. A Páscoa é no começo de abril. Já é pra também estar começando a pensar nas ações que você vai fazer. Bora ver quem acerta. Dia das mulheres é falta o outro. Não acredito que não vai ter. Não acredito. É isso aí. Dia do consumidor. A Páscoa é só em abril. Ainda não entrou Páscoa. As ações que você vai fazer em março não é de Páscoa ainda. Você vai planejar Páscoa, mas a ação, mão na massa, fazer a coisa acontecer, vai ser as 2 datas sazonais, Dia da Mulher e Dia do Consumidor. Já pensou no que você vai fazer? Já pensou na lembrancinha que você vai dar para sua cliente no Dia do Consumidor? Ó aqui a minha, ó. A minha já tá aqui, ó. Entendeu? Vamos colocar um cartãozinho bonitinho, lindinho e vamos dar para todas as nossas mulheres. Quem é que não gosta, gente? Quem é que não gosta de uma máscara facial esfoliante para passar no rosto? Toda mulher gosta. Isso daqui já é uma ação. Vou colocar meu cartãozinho, vou colocar lá talvez um cashback, entendeu? Minhas clientes vão sair ganhando isso aqui. Baratinho, uma caixa que eu comprei com 50 unidades. 50 unidades, tá? E você pode comprar também aí na sua cidade. O que é isso? Pronto, é essa máscarazinha facial. Ela é a de carvão, carvão ativado. Aí tem a de pepino, tem aquela de rosa mosqueta. Vou precisar disso aqui aberto. Tem a de rosa mosqueta, certo? Então você já pode pensar nas ações. Gente, um pirulito. Você pode dar um pirulito, já é uma ação. É melhor que nada. Toda cliente gosta de ser lembrada, principalmente toda mulher, tá? E você com uma loja que lida com mulheres, que lida com mães, é a sua obrigação. Você tem obrigação de criar algo novo para essas pessoas, de fazer algo, de dar algo para elas, tá? Ah, meu aniversário também. Muito bem. Aniversário da empreendedora também é dia de fazer ação, viu? Tá bom? E dia do consumidor, gente. Você já fez ação pro dia do consumidor? Quem sabe o dia do consumidor? Sem olhar pro calendário, sem olhar no Google, hein? O meu já tá aqui, ó. Meu mês de março já tá aqui, ó. Bonitinho. Bonitinho. Já bem arrumadinho. Entendeu? Você já sabe o que você vai fazer? Você já sabe? Você vai fazer no dia do consumidor? Se você ainda não sabe, você tá perdendo tempo. Já era pra você ter pensado. Porque a Páscoa, na verdade, o mês de março já era pra você ter pensado lá em fevereiro do que você vai fazer. E o mês de março é pra você pensar na Páscoa. E o mês da Páscoa, que é abril, já é pra você pensar... É assim, ó. É sempre um passo à frente. Entendeu? Sempre um passo à frente. Pra isso, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vou mudar aqui a minha tela. Pra isso, eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. Tá todo mundo vendo? Tem tela travada aí? Ó, tenho que me organizar. Não tinha pensado nisso. Pois se organize que dá tempo, tá? Dá super tempo de você criar, fazer alguma coisa, nem que seja um cupcake. Dá tempo de você fazer, tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar pra vocês, gente. Isso daqui é um material, é uma aula gravada que eu fiz pra vocês, tá? Dentro dessa aula gravada, ela vai ter este PDF aqui. Vocês vão receber. Planejamento estratégico para Pegmont 2026. Gente, vocês não têm noção do que tem aqui. Vocês não têm noção, tá? Aqui fala sobre a minha vida, quem é sua prof, tá? E aqui abaixo tem tudo o que você precisa fazer para você alcançar os seus planos. Ó a roda da vida que eu falei para vocês, ó. Tá aqui também, tá? Tudo que você precisa fazer para você alcançar os seus planos. Tem ferramenta, essa ferramenta aqui é sensacional. Tem várias ferramentas para vocês fazerem. Agora, o mais importante é isso aqui, ó. Você vai ganhar gente, repara no meu dedo não, tá? Um cronograma de objetivos para 2026. Esse cronograma, ele tá dividido em 2 etapas, tá? Primeiro semestre, travou, acredito não, travou. Tem o do primeiro semestre, esse daqui é o do segundo semestre. O primeiro vai de janeiro a junho. E o segundo vai de... Tá normal? Tá, obrigada, então. Rita, dá uma saidinha e volta rapidinho, tá? Pode ser a sua internet.
E o segundo semestre vai de julho a dezembro. Todo esse objetivo, todo esse cronograma de objetivos, ele tem para você escrever os seus objetivos. Eu coloquei 2, mas você pode escrever mais se você precisar, usa o verso da folha. A data que você vai alcançar. O que você precisa para alcançar esse objetivo? Quais são as competências? Às vezes não é nada. Às vezes é só eu ter coragem, é uma competência. Às vezes é só eu ter paciência, é uma competência. Às vezes é a ajuda do marido, ele parar de reclamar. Às vezes é a sua boca, fecha a boca, para de reclamar, entendeu? Quais são as competências? E assim vai. Quais são as recompensas que você vai ganhar? Quando você escrever os seus objetivos, o que é que você vai ganhar? Entendeu? Quais são as suas capacitações que você precisa? Os investimentos que você precisa? Gente, isso aqui tá completo, você não tem noção. Primeiro semestre, segundo semestre. Agora, o mais importante de tudo é o plano. Olha isso aqui. Que lindo. É um plano de ação, porque existe uma grande diferença, ó. Existe uma grande diferença, tá vendo que tem tudo completo, ó. Tem a data que você vai começar, tem a data que você vai terminar, tem o que você quer fazer, cadê? Como, quando, onde, quem vai te ajudar, os recursos, quais são os impedimentos, tudo. Esse cronograma, ele está mais do que completo. Vocês não têm noção de como esse cronograma, ele está sensacional. Isso daqui é um planejamento estratégico. Isso daqui é uma aula gravada, tá? Eu gravei essa aula especial para você. Você vai ganhar esse PDF, tá? E esse é um curso. É um curso pago, sim, é um curso pago, tá? Por quê? Porque eu acredito que quando a gente dá tudo de graça, vocês não dão valor. Mas o valor que tem este curso aqui não é o terço do que vocês vão receber no futuro, tá? Esse curso, ele custa apenas R$47. Tem vários módulos gravados, eu não lembro agora quantos, mas eu estou explicando tintim por tintim tudo que tem aqui, como você fazer e executar, e você ainda vai ganhar essa apostila para você imprimir e para você escrever o seu ano completo, tá? Além do que, você ganha também uma aula bônus. Essa aula bônus é sobre o seu mural dos sonhos, como você fazer. Tem já lá uma aula bônus para você, tá? Tem alguns bônus especiais para vocês lá. Esse curso, ele está apenas por R$47. Ou R$8, 6 vezes de R$8,82. Menos do que uma fatia de pizza. Menos de R$10. Para você escrever os seus objetivos, determinar os seus objetivos e o melhor, alcançar com direcionamento. Para você sair da fogo de palha, da Maria vai com as outras e se tornar a empresária estratégica, tá? Aquela que planeja, executa com direção, tá bom? Você vai receber este PDF aqui, que é uma planilha, né? Digamos assim, você vai... Planilha não, desculpa. Um PDF que você vai imprimir, fazer o download, imprimir, se quiser encaderna, tá? Deixa ele bonitinho, o meu tá por aqui em algum lugar. Imprime, encaderna, deixa ele bonitinho, arrumadinho, e você vai escrever. Ele vai ser a tua bússola do teu ano de 2026. Tá com vontade de desistir? Vai lá na parte que diz por que você começou. Tá com vontade de desistir? Vai lá na parte das ameaças. Tá com vontade de continuar? Vai lá nas oportunidades que você pode alcançar. Vai lá nos teus sonhos que você escreveu. Vai lá nos objetivos que você disse que iria alcançar em março, abril, maio. Entende? Então, é muito importante você parar e pensar sobre isso, tá? Sobre os teus planos, os teus sonhos. E o melhor de tudo é que você não precisa fazer isso só pro teu negócio. Sabia disso? Você pode planejar a tua vida completa dentro desse PDF aqui. Você pode decidir... eu tenho alunas que já fizeram comigo e elas tinham um plano de ser mãe. Gente, eu achei isso tão lindo. Essa Camila, eu tô escrevendo aqui que eu quero ser mãe. Quando que eu quero ser mãe? E ela trabalhou pra isso. Ela tinha problemas pra engravidar e ela trabalhou. Ela fez tratamento, o marido fez tratamento e hoje ela tem um filho e trabalha com Pegmont aqui na minha cidade. Ela é minha concorrente. Mas, assim, só em ela ter alcançado os objetivos, pra mim isso é uma grande forma de realização. Porque foi assim, com este material aqui, que eu alcancei hoje o que eu tenho. Uma loja, funcionários para atender, meu esposo hoje trabalhando comigo.
buscando outros sonhos, realizar outros sonhos, foi através desse formato aqui, desse modelo de planejamento. Você precisa de um modelo de planejamento. Não é planejar só por planejar. Tem uma frase que ela costuma dizer assim, ó, quem não planeja, planeja fracassar. Então, se esse ano de 2026 você quer ter sucesso, é muito importante você aprender a planejar da forma correta. E aqui, neste momento, eu estou te dando como você fazer isso para você ser a empresária estratégica de sucesso. Não só aí na sua cidade, mas principalmente para você. Sucesso para sua família, uma empresária de sucesso para o seu marido, uma empresária de sucesso para você mesmo, uma empresária de sucesso que honrou os pais, tá? E isso através de um modelo de planejamento. E ele pode ser seu, tá bom? Eu vou encerrar essa live agora. Camila, eu quero adquirir. Como é que eu faço para adquirir esse curso? Como é que eu faço para adquirir esta aula? Muito simples. Eu vou terminar agora essa live, ela vai ficar salva, tá? Eu vou colocar, já está nos meus stories, não, já está na minha bio, mas eu vou colocar também nos stories, tá? Então, se você quer saber como planejar o seu ano de 2026, você só precisa clicar nos stories e começar a assistir a aula, porque já está lá tudo gravado. E eu tenho certeza que se você for empenhada, em 2 dias você assiste tudo, para você começar a planejar o seu ano e começar a ser realmente a empresária que você sempre sonhou, tá bom? Gente, fico muito feliz por tê-las aqui comigo, essa companhia maravilhosa de vocês. Deveria ter vindo mais cedo, né? Deveria ter participado mais aqui, ter vindo mais, mas realmente, de verdade, o tempo, ele é bem crucial. A gente fica com tantas coisas pra fazer que acaba que eu digo, nossa, hoje eu quero aparecer, quero conversar com as meninas, mas não consigo, de verdade. Mas fico muito feliz pela companhia de vocês, por estarem aqui. E ficarei muito feliz também se você entrar aqui e aprender a planejar o teu ano de 2026 da forma correta, tá bom? Não é só saber planejar, é planejar com estratégia. Porque planejar todo mundo planeja, né? Escrever todo mundo tem papel e caneta para escrever. Mas planejar da forma correta não é todas as pessoas. Planejar com estratégia. Essa é a forma que faz as pessoas terem resultados de verdade. E esse é o que eu quero que você tenha. Resultados de verdade esse ano de 2026. Muito obrigado. Vale a pena cada centavo. Vale sim, eu tenho certeza. Ela sabe do que ela tá falando porque ela já fez. Tá bom? Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus. Durmam com sonhos e acordem com atitudes. Esta é a verdadeira empresária de sucesso, a empresária estratégica, a empresária que tem direcionamento, tá bom? Um cheiro no coração. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada, Tati, Nádia Café, Pegue Monte da Rita, Pegue Monte da Lene. Todas vocês que estiveram aqui, Jussi, eu não posso falar o nome de todo mundo, que eu posso esquecer de alguém, né? Gi, gente, vocês são maravilhosos. Obrigada pela companhia de vocês. E de coração, eu espero que vocês realmente entendam essa mensagem que eu tentei compartilhar aqui com vocês e façam a diferença na sua vida. O mais importante é fazer isso na sua vida, tá? Você merece, sua família também merece. Cheiro no coração, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.